empreender aqui no Brasil e no mundo não é uma tarefa fácil, né? E startups geralmente são empresas que usam a tecnologia para resolver algum problema social. Então, eu consegui unir o meu know-how de conhecimento da área de turismo com um problema que é o racismo, que é um problema estrutural aqui no Brasil. Nesse gráfico, a gente pode ver que, infelizmente, ainda as divisões de acesso, conhecimento, conteúdo existem devido à classe social e também à raça das pessoas. Com isso, influencia completamente onde as pessoas conseguem estar e também entenderem que elas podem ocupar os espaços. Então, a Diaspora.Black, ela entende que, além de quebrar uma barreira para a população negra, que é desse reconhecimento e fortalecimento de estar, sim, ocupando qualquer outro espaço, para a população branca, a gente entende que é importante a parte do conhecimento. Afinal, no colégio, a gente aprende apenas uma visão da história. E é isso que a gente acredita. Tanto em marketing, revistas, jornais, novelas, filmes, é tudo muito recente essa onda agora de entender como é realmente, como foi, como é, como vai ser ainda a história da população negra. Então, a gente entende que com a tecnologia, que hoje todo mundo consegue ter mais acesso, a gente quebra essas barreiras e facilita também o conhecimento das pessoas. Então, a gente entendeu o quê? O racismo, ele existe, ele é estrutural na nossa sociedade. Eu não acho que ficar sentada reclamando e chorando vai resolver alguma coisa. Porém, eu entendo as pessoas que preferem ir por esse caminho. Então, a gente tem o quê? Tem que ser estrategista. A gente tem um problema e tem que pensar como a gente pode resolver. Então, o conhecimento, a educação, ela realmente é o melhor caminho. E para facilitar esse acesso, a gente usa a tecnologia. A Diaspora.Black, ela é uma plataforma online de vendas de turismo e cultura negra. Então, dentro do nosso site, hoje, vocês encontram opções desde meios de acomodação, que foi como nasceu a Diaspora.Black. Ela nasceu de uma dor. O meu sócio e CEO da Diaspora, ele tinha um apartamento dele cadastrado numa plataforma online para aluguéis. Ele é um homem negro, retinto, já de seus 35 anos, e várias vezes dentro do próprio apartamento ele sofreu situações de preconceito e racismo. Desde situações discretas, vamos chamar assim, das pessoas simplesmente questionarem se ele é o anfitrião, a situações das pessoas realmente pegarem as malas e saírem andando e depois escreverem que não era o anfitrião que elas esperavam. Através dessa dor, ele entendeu e pensou que se ele passa por coisas assim, várias outras pessoas também devem passar. E foi nisso que ele entendeu uma oportunidade. Então, dentro de um problema, ele entendeu que tinha uma oportunidade para ser trabalhada. E fez a Diaspora.Black. O primeiro MVP era uma ideia muito básica de ter casas e apartamentos de pessoas negras para receber qualquer outro tipo de pessoa nas casas. Entendendo que, para outra população negra, essa identificação ia ser imediata, de facilidade. E em um mês, realmente, o número de acessos foi assim, gigantesco. Tanto para se cadastrar, tanto quanto para viajar, e até de usar como um campo de conversa mesmo, de debate. Então, ele entendeu que aí era uma mega oportunidade para um problema que já existe na sociedade. Então, a gente sabe que o racismo ele existe. O que a gente pensa em fazer? Trazer para a facilidade esse conhecimento das histórias, para você conseguir fortalecer, para entender o tanto de palavras que a gente tem no nosso idioma, que são de base preconceituosas, e a gente aprende e fala no dia a dia. Então, entender o que é mesmo essa cultura ancestral, entender, valorizar e compartilhar. Então, tudo isso a gente faz através de uma plataforma online, entendendo que hoje todo mundo, a qualquer momento, consegue acessar com o celular na mão esse conteúdo. E compartilhar também. Porque uma coisa que a gente faz, que é muito interessante, é quando você tem acesso a esse conhecimento, a gente entende que cada pessoa é uma sementinha que precisa, sim, compartilhar e replicar. É muito importante reforçar que a Diaspora.Black, ela sempre fala e enaltece a cultura negra. Mas pessoas brancas são muito importantes para a nossa luta como aliados. Porque a nossa voz vai chegar até alguns ouvidos. Então, as vozes dos nossos aliados chegam em outros. E é nisso que a gente entende de multiplicar esse conhecimento para quebrar as barreiras. E através do turismo, por quê? Falar de estatística, dos números, dos problemas, já é muito cansativo. Então, a gente entende que, pelo lado lúdico, como viagem e sensação, isso traz uma facilidade de acesso para as pessoas. Aqui em São Paulo, a gente tem muitos pontos turísticos, nomes de ruas, nomes de praças, que são importantíssimos para a cultura negra, e a gente simplesmente não aprende, não tem esse acesso. Então, na Diaspora.Black, a gente faz exatamente isso. Conversa através de viagens,
passeios. A gente tem o passeio mais procurado, que é a Caminhada Negra SP, que, por sinal, hoje teve 2 saídas, onde a gente passa pelo centro de São Paulo contando esses pontos da história negra que a gente tem várias vezes acesso e não tem nem ideia. O metrô Liberdade, por exemplo, dando spoiler para vocês desse roteiro, a gente olha para o bairro da Liberdade e identifica o quê? Um bairro oriental. Porém, aquele bairro ele é um bairro quilombola, porque quando os escravos chegavam para cá, ali aquela região era a periferia do centro. Então, a estrutura das casas, os poucos acessos, era exatamente onde os escravos ficavam. A saída do metrô Liberdade, na verdade, era uma forca. Então, pensa que cada vez que a gente passa por aquele espaço, a gente está passando literalmente em cima de um cemitério de pessoas. O bairro Liberdade tem esse nome exatamente porque o criador foi um homem que ele era escravo, conseguiu estudar autodidata e conseguiu ajudar outras pessoas a conseguirem a alforria. Com isso, obviamente, os senhores das fazendas ficaram muito nervosos e tentaram matá-lo ali em praça pública para que outras pessoas não seguissem o mesmo exemplo. Porém, a corda da forca arrebentou 3 vezes. Com isso, com toda aquela comoção popular, as pessoas começaram a gritar liberdade, liberdade, liberdade. Por isso vem o nome do bairro, que não tem associação nenhuma com a história oriental. E, infelizmente, não tanto pelo nome do metrô, que agora tentaram mudar para Japão Liberdade, quanto para a estrutura física dele mesmo, para apagar essa história negra, que, na verdade, isso acontece... A Liberdade é apenas um dos exemplos que acontece em todo o país e em todo o mundo. Então, através do turismo, a gente entende a importância de aproximar as pessoas de uma maneira mais lúdica e fácil de entender. Porque uma vez que você está ali pisando nos mesmos lugares, ouvindo as histórias, a gente tem essa sensação, além do conhecimento, tem a sensação física mesmo. O que é muito complicado de parar para pensar que todo dia, na minha empresa, a gente fala de racismo, que é uma dor, que é complicada, que é um fardo. Mas se a gente não falar, isso nunca vai mudar. Discordando da grande frase de Morgan Freeman, que a gente parar de falar de racismo, ele vai acabar, nós, da Diaspora.black, entendemos totalmente ao contrário. Que a gente precisa falar assim, a gente precisa compartilhar para aproximar as pessoas e não afastar. Então, ia ser muito mais chato ficar meia hora falando para vocês só de números e estatísticas, o do quanto o racismo machuca as pessoas. Isso acontece, isso existe no dia a dia. O que a gente tenta fazer é mostrar exatamente o outro lado, o quanto é importante você conhecer a culinária, a música, vestimento, o quanto é importante você se aproximar dessa cultura para tentar respeitar cada vez mais. A gente entende que o conhecimento é a arma principal para conseguir quebrar com essas barreiras do preconceito, de estereótipos e do racismo. Então, a gente faz isso através de passeios, que é uma maneira muito mais agradável de lidar com um tema tão pesado. A gente voltou agora com um grupo que foi para o Quilombo dos Palmares, que vai ser uma saída que a gente vai fazer anualmente. Nessa saída, as pessoas que estavam lá fizeram exatamente o caminho que Zumbi fez para tentar fugir quando teve a invasão do Quilombo. E todo mundo que estava lá disse que a sensação física é realmente uma coisa inexplicável, porque além de você saber a história, você pisar em solo sagrado e entender, muda muito essa concepção das pessoas, de que a gente reclama, de que é muita mimimi, etc. Então, a gente entende a importância de compartilhar e de vivenciar de uma forma, além de números e estatísticas, de uma forma física mesmo. De agora, cada vez que vocês passarem pelo metrô Liberdade, vocês parem para pensar que ali, naquela saída, passando a catraca, era um cemitério. E as pessoas que eram mortas ali eram os escravos. E a gente simplesmente não aprende disso, não tem conhecimento fácil desse acesso. A Diaspora.black, no ano de 2018, foi indicada a um prêmio como o primeiro unicórnio negro, porque nós somos hoje uma empresa que fala da cultura negra através da tecnologia. Então, a gente abriu esse caminho. Hoje, claro, como sempre, existem outras empresas que também entendem esse recorte de usam a tecnologia para falar de viagens e de história afrocentrada. Mas a Diaspora foi a primeira a abrir esse espaço, então hoje a gente está aí com esse título de primeiro unicórnio negro. A tecnologia, ela é essencial. Cada vez mais a gente percebe o quanto é importante ter a tecnologia como nossos aliados. Então, mesmo que o racismo é um problema doloroso e difícil de lidar todos os dias, a gente aproveita a tecnologia para quebrar essa barreira, para aproveitar que todo mundo hoje tem um celular e consegue entrar, seja pelo Instagram, nas redes sociais,
seja para acessar o site, seja para ver o nosso blog, de aproximar as pessoas e facilitar também esse acesso às histórias. Já que não nos foram contadas essas histórias, já que nunca foram explicadas ou mostradas, a gente entende que através da tecnologia é uma oportunidade de aproximar as pessoas da nossa realidade. Então, para a gente é muito importante. Hoje a empresa ela é 100% de funcionários negros, o que impacta muito em todos os ambientes que a gente está. A gente fica no InovaBra, que é o espaço de inovações do Banco Bradesco. Então, ainda que é um espaço de startups, a gente compartilha espaço com várias outras startups, esse impacto de ter uma equipe só de negros em todas as áreas, desde tecnologia, vendas, marketing, gestão, a gente entende o quanto é importante. A gente percebe o quanto existir a diáspora e falar sobre cultura negra, ele é realmente um escudo para a gente quebrar essa barreira e dar para outras pessoas também esse acesso que a gente quer compartilhar. Porque seria muito egoísta da nossa parte querer ser a única empresa. A gente entende que no momento que a gente conseguiu acessar esses espaços, conseguiu ter voz e poder falar sobre a cultura negra, a gente quer que mais pessoas tenham esse espaço e esse contato. Tudo isso a gente entende que a tecnologia é a nossa principal arma. A gente está criando agora a Dandara, que é a nossa inteligência artificial, que vai te ajudar a escolher que tipo de passeio, que tipo de roteiro você quer fazer, de acordo com as suas preferências. Então, além de ser uma bonequinha com um ícone parecido com a Dandara, né, esposa de Zumbi dos Palmares, o nome é super emblemático. Então, a gente, além de criar a parte só das viagens de turismo, a gente também aproveita para esse compartilhamento, sendo uma inteligência artificial negra, uma boneca negra que entende da cultura negra e compartilha isso também. Aproveitando também a onda, né, da tecnologia e acessos, a gente vai criar agora em 2020, vai finalizar uma parceria com fintechs, para, além de facilitar essa parte de acesso econômico mesmo das viagens, ser de uma maneira que não vá prejudicar na questão de endividar as pessoas para viajarem. A gente entende que não é essa a função. Se a gente quer que as pessoas tenham autonomia e se sintam confortáveis para ocupar os espaços, a questão financeira é essencial. Então, a gente entende a importância de fazer parcerias com empresas que também tenham o mesmo viés de comportamento e de educação, para unir essas forças. Não sei se vocês conhecem, mas o Banco Maré é uma startup também que criou no Complexo da Maré do Rio de Janeiro uma moeda única, que funciona ali no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Então, tantas pessoas podem pagar com as moedas desse Banco Maré, facilita as pessoas da comunidade a terem esse acesso com a tecnologia, porque, infelizmente, dependendo de como a pessoa está na situação financeira, ela não consegue nem abrir uma conta num banco tradicional. E mesmo esses bancos novos, da nova era digitais, também existe grande restrição. Então, o Banco Maré ele também é um case de sucesso por causa disso. Ele conseguiu fazer movimentar ali a economia dentro da favela, dando acesso, conhecimento. Então, através do Banco Maré, a gente também quer aproveitar que essas pessoas que agora conseguem movimentar a economia local, movimentam a economia do Brasil, tendo esse acesso à viagem e ocupar outros espaços também. É importante compartilhar com vocês esse gráfico do Airbnb, que tem aí uma fórmula parecida de negócios, que usa tecnologia também para compartilhar a parte de acomodações. E agora também tem parte de experiências. Nos Estados Unidos, né, no Brooklyn, a maioria dos anfitriões, obviamente por ser um bairro muito mais negro, são negros. Porém, economicamente falando, por mais que tenham menos apartamentos de anfitriões brancos, esses são os apartamentos que mais recebem reservas de estrangeiros. Esse é um número que na Diaspora.black ele fica meio a meio. É estranho pensar que muitos dos estrangeiros, quando vêm para o Brasil, procuram muito mais saber da cultura negra, da história, da base, até do que nós mesmos brasileiros. Acho que, principalmente por uma questão, né, do racismo ser uma base estrutural da nossa sociedade. Mas isso mostra que, mesmo com o acesso à tecnologia, perfis de pessoas negras, tanto como o Airbnb, como o Uber, são exemplos que tantas as reservas são muito mais rejeitadas. Então, a gente teve um outro experimento também que a Uber fez nos Estados Unidos, em 3 cidades, em que a pessoa chamava o Uber uma do lado da outra, literalmente. E o perfil que tinha uma foto de um rapaz negro era cancelado instantaneamente. Em contrapartida, para o mesmo destino, uma outra pessoa com o perfil de uma foto de um rapaz branco conseguia acessar várias vezes a corrida. Isso a gente sabe que, infelizmente, se replica também aqui no Brasil. A gente entende a importância de falar para as pessoas negras que elas podem, sim,
ocupar os espaços, podem e devem sim viajar, e quanto é importante esse compartilhamento. Hoje, na Diaspora.black, quem movimenta mesmo são as mulheres negras. Nosso perfil principal de viajantes são mulheres negras, entre 25 e 35 anos, que em sua maioria viajam sozinhas. E de feedback passam para a gente que sentem na diáspora, além dessa parte de ocupação, uma segurança. Porque ser mulher negra viajante sozinha, são várias questões de dificuldade que elas sentem também. Então, compartilham com a gente que entendem que a diáspora, além de viagem, é uma forma de segurança e reconexão. Porém, 20% dos nossos anfitriões são pessoas brancas, que é um questionamento que a gente recebe também. De, mas eu não sou uma pessoa negra, eu posso estar também na Diaspora.black, eu posso usufruir, eu posso oferecer. E a gente sempre reforça que sim, pode e deve, na verdade. Como eu falei antes, a luta contra o racismo, ela não é uma luta só da população negra. A gente realmente precisa de pessoas brancas aliadas a essa luta. E nossos anfitriões, obviamente, passam, né, por assinar um termo de compromisso. Nunca aconteceu de nenhum caso de racismo dentro da Diaspora.black, porque a gente entende que uma pessoa que já está ali colocando, fazendo o seu cadastro, entende perfeitamente qual que é a nossa ideia de quebrar esses paradigmas e quebrar esses estereótipos e preconceitos. Então, as pessoas brancas também são muito bem-vindas, tanto para serem anfitriões, quanto para serem viajantes, para oferecerem experiências. O que a gente quer é exatamente fazer o contrário dessa segregação. A gente quer criar pontes entre pessoas e histórias de seus lugares. Aqui tem um exemplo. Hoje, a diáspora ela já está em 45 países. Pelo nome também, né? Diáspora Black, a gente tem muito acesso de estrangeiros. A diáspora africana ela é muito grande aqui no Brasil. Né? Nossa história brasileira ela é baseada muito de muitos anos de escravidão. Então, a gente tem muita conexão com países da África também. Eu tive a oportunidade de, mês passado, estar na África do Sul. E é muito interessante o quanto eles veem diferente essa parte da escravidão. Porque lá também existiu escravidão, mas foi totalmente diferente do que aconteceu aqui para a gente. Lá eles escravizavam as pessoas da Ásia, porque teve a colonização holandesa também. Então, eles entendem muito diferente até essa questão de racismo aqui no Brasil. Eles veem a gente muito como respeito, veem a gente muito como irmãos e desejam que a gente pare de falar de racismo e pare que não exista mais. Ao mesmo tempo que eles passaram pelo apartheid, então eles têm uma experiência, né, também muito forte com essa questão política de segregação e compartilham bastante com a gente. Então, lá a gente também tem vários anfitriões e experiências que compartilham também a nossa história negra aqui no Brasil com a história da África. Ela tem, obviamente, muitas coisas parecidas e, ao mesmo tempo, muitas coisas diferentes. Então, para nós é muito importante fazer esse movimento diaspórico realmente de conhecimento. A gente hoje tem mais de 4 mil usuários ativos na plataforma. Isso significa que são usuários que cadastram suas experiências e usuários consumidores. Então, aqui vocês podem procurar na diáspora desde um jantar com um imigrante angolano a uma viagem de imersão para um quilombo de Ano Novo, por exemplo, da Caçandoca, que é aqui em Ubatuba. Como a gente também tem várias tribos indígenas ativas aqui em São Paulo, a gente também tem vários quilombos. E conhecer próximo a cultura quilombola é uma coisa muito disruptiva, porque a gente, de primeiro impacto, observa e acha que os quilombolas são miseráveis. E, na verdade, eles têm o próprio terreno, eles têm a própria casa, eles plantam a própria alimentação. Então, quebra um pouquinho da gente entender o que é ser pobre, o que é ser miserável. Então, a gente pensa muito nisso, nessa aproximação com as pessoas e com a cultura, até para entender melhor como é que funciona e entender por que a gente ainda tem tantas visões estereotipadas sobre a cultura negra. Conseguiu receber um investimento por um dos fundos mais tradicionais do Brasil, que é a Vox Capital. Porque eles foram os primeiros que entenderam que dá sim para você resolver um problema social através da tecnologia e lucrar com isso. Porque muitas pessoas acham que a diáspora, no começo, é alguma ONG ou alguma associação que não tem dinheiro. Mas a gente vive num mundo capitalista, a gente também precisa pagar os boletos. E a gente entende que dá sim para ter um consumo consciente, respeitando a cultura negra e também lucrar. A gente então tem hoje um grupo de 40 investidores que investiram, foi uma função de equity crowdfunding, que a gente fez, que fechou em um mês, que foi uma surpresa para nós, que tínhamos um calendário tudo planejado de ações para conseguir atingir a meta. E com a Vox Capital por trás, eles entenderam, pelo nome que eles têm já no mercado financeiro, esse aporte foi muito mais rápido e muito mais interessante. Por quê? O primeiro ponto que a gente está aplicando é a parte da tecnologia.
porque a gente entendeu que é um ponto que precisa estar 100% girando redondo para conseguir atender também o nosso público, seja brasileiro ou estrangeiro. Eu fico por aqui. Eu tenho um voucherzinho para vocês, na verdade, de quem tiver a melhor pergunta. E consigo mandar para vocês também, procurem nas redes sociais, um voucher de 10% de desconto para vocês, além de me ouvirem agora, aprenderem e vivenciarem um passeio com a Diaspora.Black. Obrigada.